Recentemente, a Lei Municipal de 2010, que regulamenta a eleição dos conselheiros tutelares de Novo Hamburgo, foi considerada inconstitucional. A sentença foi dada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS. A entidade avaliou que as eleições indiretas violam o princípio de isonomia, ou seja, que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante a lei. A decisão do TJRS foi comemorada pelo vereador Sérgio Hanisch, Sergião. Desde março deste ano, ele lidera uma ação direta de inconstitucionalidade, popular ADI, movida por seu partido contra o sistema de eleições indiretas para a escolha dos conselheiros. O texto, que previa que somente pessoas de órgãos ligados à criança e ao adolescente poderiam participar da escolha dos representantes tutelares. Sergião entende que a lei anterior a essa utilizava um método mais democrático, já que os votos eram abertos à comunidade. Se confirmada a decisão da Justiça, a lei de 2005 volta a vigorar. Qualquer cidadão de Novo Hamburgo poderá votar nos representantes do Conselho Tutelar. Mais uma vez, foi provado que as leis existem, a Justiça existe. E ela deu favorável e que hoje não tem mais valor. Aquela lei 2.241 que nós votamos aqui nessa casa, nós não, eu votei contra, que os vereadores aprovaram, onde que estava tirando o direito da nossa comunidade de escolher o seu legítimo representante para representar a sua família. Então, para nós foi uma vitória e tem que agradecer ao Judiciário. A questão dos redutores de velocidade nos ônibus de Novo Hamburgo, que deveriam andar só até 40 km por hora. Então, vereador, sobre esse assunto também, o senhor disse que também já andou nos ônibus e tudo, para verificar se havia possibilidade realmente de implantar esses redutores de velocidade, que o senhor tenha a falar sobre a sua experiência. Muito bem, pertinente a sua pergunta, porque é impossível hoje nós na nossa cidade implantar redutor de velocidade de 40 km por hora. O vereador Volney, quando fez esse projeto, ele fez pensando nos acidentes que está acontecendo, em cima da reclamação da comunidade, pedindo que os ônibus andassem com menor velocidade. Mas não acredito também que é só os ônibus que provocam o acidente. Para ele provocar acidente tem que ter outros delinquentes, outros irresponsáveis no trânsito. Muito fácil tu criar lei para quem trabalha. Um exemplo que eu vou citar, saindo um pouquinho fora da polêmica dos ônibus, foi quando criaram a lei de 7 pontos na carteira para um rodoviários, para o motorista, o profissional. Eu entendo que seria uma ótima lei para quem dirige auto, para quem está passeando no fim de semana, quem está levando a família para olhar a vitrina. Essa é uma ótima lei. Uns irresponsáveis que às vezes saem a passear e não estão nem aí para quem está trabalhando. Agora, tu botar uma lei de 7 pontos na carteira, como foi criado pelos deputados federais, senadores, é porque eles nunca trabalharam. Eles nunca exerceram essa profissão. Se tu sair hoje, com 21 pontos, a gente perde a carteira. Tá? 7 pontos na carteira, tu pode levar num dia. Se tu, um exemplo, nós pegar Pedro Aires aqui no Novo Hamburgo, tu for estacionar 3 vezes para descarregar uma caixa, para fazer uma entrega, tu já acabou perdendo a tua carteira. Então, ali para mim, quem fez essa lei foi infeliz. Ele não é um trabalhador, isso eu digo com todas as palavras. Mesma coisa é hoje, nós queremos implantar 40 km por hora para os ônibus na nossa cidade. Por isso eu fui andar nos ônibus. Andei no domingo, andei no feriado 2 de novembro e andei na terça-feira, quarta-feira, se falar uma hora, que era um dia que tinha bastante fluxo. Nós fizemos no domingo a 40 km por hora, Canudos, toda a volta, nós teríamos que virar no paradão com 40 minutos. Nós viemos a 40 km por hora, pegando a sinaleira quase todas abertas, não tinha tráfego, não existia nada, domingo a nossa cidade é morta, né? E deu 30 passageiros em toda a volta. Nós entramos com 8 minutos no paradão de atraso. Significa que se nós fôssemos fazer esse mesmo horário, com um ônibus lotado, que nós pegássemos 100 passageiros nessa volta toda que nós damos ali, que é mais ou menos o que daria, num dia de pico, que as pessoas estão trabalhando. E com um trânsito como é no dia de semana, dia normal, nós chegaria com 40 minutos de atraso. Significa o quê? Quantos ônibus a mais nós teríamos que botar, então, para fechar essas linhas, ficar a 40 km por hora? Quantos motoristas a mais, quantos cobradores a mais, e quanto de óleo, diesel, pneu, tudo que ia dar de custo para a empresa. E não foi conversado com a logística da empresa se no momento ela tinha como fazer um empreendimento hoje desse investimento. Mas o que me preocupa é que se esse investimento for feito, para quem é que vai alocar? Vai ter o repasse de passagem, vai ter aumento no custo. Quem vai pagar isso é aquelas pessoas menos favorecidas que ganham 600, 700 reais por mês, é que vão pagar esse custo. Então hoje eu digo que é impossível nós ter hoje implantado o redutor de velocidade 40 km por hora na cidade de Novo Hamburgo, até que nós não tivermos os corredores dos ônibus, que isso ainda vai anos para acontecer. Lá, quando vir esses corredores de ônibus, não vai nem ser necessário nós ter essa implantação.
Porque os ônibus, se eles trocar e pegar os articulado, biarticulado, ele já vem com sensor de velocidade o máximo 60 por hora. Ele mesmo vai cortar, porque ele é um ônibus hidromático, diferente dos ônibus que nós estamos aqui hoje. A outra preocupação minha também bastante hoje na coisa, nós temos que conversar com nossos usuários. Porque hoje já fica aí 1h20 dentro de um ônibus. Não vou dizer que a nossa frota seja ruim, mas ela não é das melhores. Ainda é ônibus bastante antigo, não tem ar-condicionado, é bastante desconfortável, e tu vai ficar com uma criança no colo andando 40, 1h20, 1h30, nós vamos passar para 2h30 com certeza, esse roteiro que nós ia fazer hoje. Então isso aqui traz desconforto para a comunidade, desconforto para o motorista, porque ele vai ter que virar o horário dele e é impossível, ele vai cometer mais infração do que ele está cometendo hoje, e eu sou bastante preocupado sempre com o rodoviário, pois foi dessa classe que eu vim. Eu sou motorista de ônibus, motorista de transporte coletivo, rodoviário, tanto de caminhão como ônibus, e fui fundador do Sindicato de Transportes Rodoviários, e vou estar sempre defendendo essa classe, porque não posso deixar criar lei para quem vai trabalhar, ser uma lei que vai prejudicar, desde que eu tenha o conhecimento que eu tenho dentro do transporte rodoviário.